Dalpozo, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Queria saber de ti ali no final do jogo, um pouquinho antes do gol. O Avaí ele estava sofrendo com a correria do Curitiba, que tinha um time muito jovem. Entraram jogadores descansados, fazendo ali a zaga sofrer. E eu tive a impressão até que tinha meio se recuado um pouco o time. Se o Avaí estava gostando daquele empate. Como que pra ti foi essa visão ali do final do jogo, mas depois o Avaí fez o gol e veio com os 3 pontos? Um jogo extremamente difícil, um jogo de Série B, competitivo, disputado, onde exige muito da parte física das duas equipes, duelos individuais. Nós estávamos enfrentando uma equipe que recentemente estava na Série A, com ótimos jogadores, e a gente conseguiu neutralizar na maior parte do tempo, e aquilo que é mais importante, que eu tenho que valorizar, que é os 3 pontos, que é a vitória e a competitividade, o espírito competitivo da equipe. O que em alguns momentos a gente podia ter valorizado mais essa posse de bola, ter um controle melhor, tirado de um lado para o outro do corredor, envolver melhor o adversário. Então a gente retomava essa posse de bola e não conseguia ter ela e devolvia para o adversário. E isso gera um desgaste físico muito grande. Então é essa leitura que nós tivemos. E a outra situação que eu tenho que destacar é a vitória pela persistência. A gente persistiu até o fim e buscou essa vitória. Então, em alguns momentos oscilou, porque do outro lado tem qualidade, mas a gente teve a sabedoria, a maturidade nesses momentos que o Curitiba estava melhor, de saber se defender com grandeza. Dalpozo, boa noite. Matheus Deichmann, da Rádio Jovem Pan. Bom, apesar de você ter chego essa semana, teve alguns dias de treinamento, mas na hora da escalação manteve algo muito próximo do que foi da última partida com o Marquinhos, principalmente em termos de peça, né? Claro que em termos de função dos jogadores você variou um pouco, mas aquele empate em 0-0 contra o Paysandu foi basicamente a mesma escalação, só com 2 alterações. Queria te perguntar como é que foi a conversa com o Marquinhos ao longo da semana para fazer talvez poucas alterações, mas a principal, a postura. Eu queria saber de você se é isso que foi hoje. Eu conversei muito com o Marquinhos e elogiei ele, principalmente no jogo lá contra o Paysandu. Eu faria a mesma coisa se eu teria vindo antes para o Avaí. Aquela equipe, aquela maneira lá, com uma linha de 4, um losango, 2 jogadores lá na frente. E a gente entendeu que essa semana a gente tinha que lapidar esse sistema. Não adianta, não tem uma forma mágica de chegar aqui e achar que vai mudar o sistema, que vai melhorar. Eu só lamento que em alguns momentos a gente treinou uma saída de 3, mas o Curitiba também fazia bloco alto e a gente não conseguiu fazer isso, que a gente ia surpreender. Então a gente seguiu a ideia do jogo do Paysandu, aproveitou esses dias de trabalho para lapidar a equipe, para buscar o ponto de equilíbrio. E, sinceramente, a minha preocupação maior era do comportamento da equipe. Não era a individualidade, não era porque jogou Pedro, Paulo, fulano, ciclano. Eu tinha que formar uma equipe, eu tinha que fazer essa equipe competir. E é humanamente impossível, em 3, 4 dias, e é muito pretensioso da minha parte achar que essa equipe ela vai marcar e vai jogar pra caramba, vai fazer um excepcional contra um adversário que até outro dia estava na primeira divisão. Então nós tínhamos que neutralizar o adversário, competir pra caramba, e isso a gente fez. Bom, agora nós temos que dar um passe, e talvez ainda esses 2 próximos jogos, ainda não, porque não tem tempo para treinar. Mas se a gente competir, tiver esse espírito na sequência da competição, quando a gente tiver uma semana lá com mais opções também de atletas, a gente vai melhorar nesse aspecto. A gente não consegue ter tudo nesse momento. Dalpozo, boa noite. Queria que você falasse de qual foi o sentimento da tua estreia aqui na Ressacada, vitória para lavar a alma do torcedor, principalmente depois desses últimos dias aqui no Avaí, que foi meio conturbado, e também já projetasse a partida contra o CRB, que, como você falou, não tem muito tempo para treinar. Terça-feira o Avaí já volta a entrar em campo, de novo na Ressacada. Então era isso, queria que tu falasse da sua estreia e da partida contra o CRB. É um sentimento de orgulho quando eu cheguei e agora de felicidade. Tu poder dar, num momento difícil do clube, tu conquistar uma vitória como a gente conquistou,
o torcedor vai para casa hoje feliz. Iniciar um trabalho com uma vitória é muito bom. E eu procurei estar equilibrado essa semana entre a razão e a emoção, que é um clube que eu gosto muito também, mas no entanto eu sei o tamanho que é a responsabilidade desse clube aqui para organizar ele, e a gente conseguiu fazer. Os atletas também entenderam a nossa ideia, essa parte da competição, que é a Série B, é muito competitiva. Então eles incorporaram esse espírito, e por isso que eu estou extremamente feliz, porque eles deram essa resposta. E agora nós temos que melhorar nesse aspecto com a bola também. E claro, comemorar hoje. Amanhã a gente já começa a projetar o jogo do CRB e já convoca o nosso torcedor, né? Vai ser uma decisão para nós, jogo duro, jogo difícil contra o CRB. A gente respeita todos os adversários, mas com essa identidade, da maneira como nós jogamos hoje, se doando, com raça, que está o hino do Avaí, é o time da raça, o torcedor vem junto e ele nos ajuda a vencer o próximo jogo. Dalpozo, boa noite, parabéns pela vitória. No treinamento durante essa semana você falou com os jogadores que você queria que eles tivessem coragem para jogar e que 1-0 hoje aqui seria goleada, que foi o que aconteceu. Eu queria saber de você como que foi essa conversa, mais no emocional do time, com tudo que aconteceu durante a semana, e eu queria que você resumisse a semana do clube, como que foi para você essa primeira semana no comando do Avaí. Eu estava acompanhando o Avaí. São situações, o que está acontecendo no Avaí, nada diferente quando eu enfrentei o esporte, quando eu fui para o esporte, quando eu fui para o Ceará. Recentemente, as 2 passagens minhas na Chapecoense, foi em situações até pior que essa aqui, esse cenário. Nós estamos no início da competição. No Ituano também foi dessa forma, e a gente conseguiu os objetivos. Então eu estava muito preparado. Eu teria o meu desafio era trazer energia, trazer coragem para esses atletas, mas de forma lúcida, equilibrada. Eu sei o tamanho que é esse clube aqui, então por isso que o meu comportamento me ajudou muito por estar acompanhando o Avaí. Então eu conheço bem, conheço a diretoria, conheço a torcida, conheci os atletas. Então internamente a gente geriu muito bem essa semana e a gente fez um grande jogo, competiu pra caramba. Lá no final, esses 3 pontos vai fazer total diferença. Então, valorizar muito essa vitória. Realmente, os atletas eles se doaram ao máximo. Bom, boa noite, Gilmar. Estreando aí com uma vitória daquele jeito Avaí, como se fala, né? E eu queria já falar sobre a projeção para os próximos jogos. Já tem o CRB na terça, depois já tem o Sport. A ideia é tentar manter um mesmo 11 inicial para ir dando entrosamento ou estudar jogo a jogo? Sim, a gente tem que esperar a recuperação desses atletas, né? Tem jogadores que saíram muito desgastados. O jogo de quarta-feira é muito próximo. É possível, é muito possível que vai haver trocas em relação a nomes também. Para jogar um jogo intenso desses, não é fácil para sustentar. Então a gente vai rever isso com cuidado. Eu não posso te afirmar. Importante que a gente vai manter a mesma ideia, o mesmo espírito, e nós temos um grupo muito qualificado. E a gente viu os atletas que entraram no segundo tempo, entraram muito bem, então eu estou muito confiante nesse aspecto, porque a sequência é muito difícil, o jogo do CRB e depois o jogo fora contra o Sport. Então a gente com calma, amanhã a gente vai ver com a comissão técnica, a parte da fisiologia, e para tomar as melhores decisões e para colocar para dentro de campo os jogadores que estão inteiros para fazer um jogo intenso. Gilmar, boa noite, parabéns pela vitória. A gente viu um Avaí no primeiro tempo, um esquema com 4-4-2, basicamente, 4 jogadores no meio campo. Um time mais equilibrado. No segundo tempo, um time mais arrojado ali com 3 atacantes, mas ao mesmo tempo ele fica, enfim, mais sujeito a jogadas de pressão que acabou acontecendo. Então, eu queria que você fizesse essa avaliação destes 2 esquemas, essas 2 situações de jogo, o que você pretende mais utilizar, e também sobre você ter chegado pregando aquela questão que tem que ter uma mudança de atitude dos jogadores do Avaí. Queria saber se essa mudança você já conseguiu perceber. A mudança, vou começar pela última. A mudança todo mundo viu. Eu acho que é fácil fazer uma análise. A equipe ela foi extremamente competitiva. É isso que é a Série B, a realidade da Série B é isso aí. O próprio Coritiba também competiu muito, foi duelos individuais, foi um jogo bastante difícil, é a característica da Série B. Em relação à postura da equipe,
Inicialmente a gente manteve a formação do losango, do jogo do Paysandu, e nós tínhamos projetado uma situação de fazer uma saída de 3, mas o Curitiba ele fez uma marcação muito agressiva e a gente não conseguiu. E que era essa saída de 3 aí, colocando os 2 laterais na linha, povoando o nosso meio campo e deixando os 2 atacantes lá na frente. Essa era a melhor estratégia para esse momento. Mas por conta da agressividade do adversário, a gente não conseguiu fazer. Acho que foi um momento só no primeiro tempo, mas ela só teve o início, não teve o meio e o fim. Então foi equilibrada. E no segundo tempo eu até fiquei preocupado em alguns momentos, ali 25, 30 do segundo tempo, ficou ataque contra ataque. Então era o Curitiba atacando e depois nós contra-atacando. E aí tem um desgaste físico das duas equipes. Mas no final, faltando aí 10, 15 minutos, antes mesmo do gol, a gente conseguiu equilibrar e ter um pouquinho mais de posse de bola. E aí tinha um desgaste físico menor. Então a gente equilibrou, controlou melhor o jogo e por isso também que saiu o gol. Então foram as 2 formações que a gente usou. Vamos escolher a melhor. A gente vai estudar os adversários também para surpreender eles. Não, a gente não fica engessado só numa formação.